Ricardo Pedreira e esse é o programa Vozes do Jornalismo. Vozes do Jornalismo é um programa da Associação Nacional de Jornais, a ANJ. São entrevistas com alguns dos principais, dos mais destacados jornalistas brasileiros. Eles falam aqui sobre suas trajetórias profissionais, sobre a atividade jornalística e a importância do jornalismo para a cidadania, para a democracia. Hoje o nosso entrevistado é José Paulo Kupfer. Zé Paulo é jornalista de imensa experiência, está há quase 60 anos na profissão, é uma referência obrigatória no jornalismo econômico brasileiro e atualmente tem coluna de economia no UOL e no Poder 360. Mas antes de ser colunista, Zé Paulo foi repórter, editor, diretor de redação, jogou em todas as posições. É um jornalista de economia, mas também um jornalista economista, pois é graduado em Economia pela USP. Ele integra o grupo de conjuntura da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica da USP. Zé Paulo, para a gente, primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, mas para a gente entender bem, você começou primeiro em economia, fez um curso de economia e foi para o jornalismo. O que começou primeiro? Foi uma mistura, Ricardo. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui, é uma honra, né? Enfim, e eu espero contribuir um pouco com reflexões de uma carreira longa sobre o funcionamento dessa nossa profissão apaixonante. A história é a seguinte: eu entrei na faculdade de economia em março de 1967, na UFRJ. Ah, então você fez, porque eu mencionei aqui a USP, mas antes você tinha feito... Sim, eu comecei, porque eu sou carioca, eu vim para São Paulo em 72, final de 72, começo de 73. Então eu entrei na faculdade de economia em março de 72. Em julho de 72, eu comecei a fazer freelancer fixo, ficava lá na redação, na Fatos e Fotos. Antiga Fatos e Fotos. Antiga Fatos e Fotos, da Bloch Editores, filha, diziam, da Manchete. Na verdade, uma revista que o Adolfo Bloch inventou para... quando foi criada a Brasília, inclusive, é uma curiosidade, pouca gente sabe, na titulagem da Fatos e Fotos, ela não é do Rio de Janeiro, onde era feita, mas está escrito Brasília, data tal. O Adolfo Bloch, acho que ele era muito amigo do Juscelino. Exatamente, né? Ele era muito próximo do Juscelino, muito amigo e tudo mais, e a Fatos e Fotos foi a revista que ele inventou para ser feita em Brasília. Não era feita em Brasília, era feita no Rio. E com muitas fotografias, como diz o título. Era Fatos e Fotos. A ideia era uma cópia abrasileirada tropical da Life, da revista famosa. Aí você começou como repórter de geral mesmo. Eu comecei como repórter de geral, minhas melhores matérias foram em polícia, e a que eu mais gosto, que eu tenho mais orgulho no tempo da Fatos e Fotos, foi um com compositores de escola de samba, com fotos, retratos do Walter Firmo. Eu não consigo achar essa reportagem, Fatos e Fotos não está na hemeroteca da Biblioteca Nacional, não sei onde encontrar essa coisa, mas se alguém souber e puder me dizer, eu gostaria muito de ter cópia dessa Foi uma matéria assinada já? Assinada, eu e o Walter Firmo. Que beleza. Não, já o tempo todo assinado. Sim. Eu assinei o tempo todo. Minha primeira matéria, perdão, né, a gente fala matéria, e eu brinco que é um jargão que prova que o jornalista é um tipo arrogante. Nós vamos chegar nesse guarda essa, porque eu sei que faz parte de umas leis que você criou. Não, enfim, foi sobre um filme que estava sendo feito pelo Nelson Pereira dos Santos, com a... Rio 40 Graus, talvez? Não, era Fome de Amor, se não me engano. Ah, tá. Com a Leila Diniz, e eu fui lá em Angra dos Reis, onde era o set, coisa e tal, e escrevi um negócio meio grande, 2, 3 laudas, e saiu um quadradinho assim, numa página dupla e um textinho de 5 linhas. Texto Foi legenda. o meu começo. Daí pra frente eu
eu virei repórter, fui contratado. Passado alguns anos, eu fiz vestibular para a USP, para a economia da USP. Passei e completei lá o meu curso em Trouxe seus créditos da UFRJ? Trouxe os créditos, a maior dificuldade, confusão, mas trouxe os créditos e terminei o curso. Por sorte, a USP já tinha implantado o curso por matéria, não era mais seriado, então você podia montar a sua grade. E eu fui fazendo os cursos que eu ainda não tinha feito e buscando créditos dos que eu tinha feito. Bom, terminei, então eu sou bacharel em economia pela USP. E jornalismo mesmo você não cursou? Nunca fiz jornalismo. Dei aula de jornalismo na FAAP, mas eu não tenho diploma de jornalista. Eu tenho registro profissional pleno, está lá na minha carteira de trabalho, já quase para o museu que eu guardo. Tem o número do meu registro na DRT-GB, que na época o Rio de Janeiro era o estado da Guanabara. Isso. Zé, com essa experiência toda sua, o que você vê, o que você acredita que seja assim, o essencial, o fundamental para alguém ser jornalista? Eu, durante muito tempo, eu contratava jornalistas com uma pergunta fundamental. Quantos romances clássicos brasileiros e estrangeiros você leu? No começo eu queria 20. Terminei com 10. Mas eu acho que o fundamental para ser jornalista, Ricardo, é o sujeito ter duas coisas. Primeiro, cultura geral. E ser um leitor. Ninguém escreve se não lê. Para escrever, precisa ler. Por isso que eu perguntava sobre os romances clássicos que tinham sido lidos. A segunda coisa que eu acho que o jornalista precisa ter, e ele só vai ter isso, se ele tiver esse cabedal, essa formação, né, essa coisa mais consistente, vamos chamar assim, o pessoal usa esse nome no dia a dia, no senso comum, empatia. O que eu chamo de empatia? Aquela capacidade de se colocar na posição do outro, né? Então, o jornalista tem que se colocar na posição do leitor, na posição de quem assiste o programa de TV, quem ouve o rádio, vamos chamar leitor, para resumir todo esse conjunto. Sim. Que hoje é um pouco diferente. Zé, mudando um pouco de assunto, quer dizer, um outro enfoque da profissão é a questão da relação do jornalista com a fonte, né? Você tem essa carreira, enfim, longa, você certamente já cobriu economia na época de Delfim Neto, depois Mário Henrique Simonsen. Sim. Aquele processo inflacionário brasileiro, o Plano Real, tudo que veio. Sim. Depois, as mais diferentes fontes dos diferentes perfis e posicionamentos. Como é que você vê, e teve essas fontes todas fundamentais para o seu trabalho, como é que você vê essa questão da relação do jornalista com a fonte? Como guardar a devida distância para que você cultive a fonte, mas para que, enfim, que você também tenha pelo menos algum equilíbrio, alguma equidistância? Então, a fonte é fundamental. O problema da fonte um pouco é você ter independência em relação à fonte. É um negócio difícil, mas a ética da profissão te deixa isso claro. Se tiver conflito, você e a fonte, azar da fonte. Perca a fonte, arruma outra, porque você não vai servir a fonte incondicionalmente. Porque a fonte te usa, não há a menor dúvida disso. A fonte está ali, não é de graça, porque são todos beneméritos. Eles têm interesses também. Você precisa saber disso, mas isso você consegue controlar. Como é que você vê essa questão, essa busca pela audiência que o jornalismo está precisando fazer até para se sustentar? Olha, Ricardo, na verdade, a gente sempre buscou audiência. Mesmo no jornalismo impresso mais padrão, se você não vendesse,
Você não ia ter anunciante e no jornalismo impresso de qualidade, high quality, não o popular, a banca, a venda direta, as assinaturas não sustentavam o empreendimento. O que sustentava era a publicidade, né? Então, isso já existia, mas isso, como muitas coisas no mundo de novas tecnologias, o problema se acelerou, se aprofundou, se potencializou. Então, de novo, você deve buscar audiência, precisa buscar audiência, mas você tem que ter, como se diz, modus in rebus. Tem que atender aos bons costumes e especialmente, exatamente porque essa coisa da audiência está potencializada, você precisa voltar para os princípios do bom jornalismo e não deixar de praticá-los em nome da audiência. Tem uma barreira, a barreira é o seguinte: o que eu estou convencido depois de tantos anos nessa atividade, Ricardo, é que o que a gente realmente vende é credibilidade. Seja no jornal impresso, seja numa plataforma, num jornal de internet, o que for jornalismo, vende credibilidade. E olha, posso dizer com conhecimento de causa, construir credibilidade é muito difícil. Dá um trabalho danado, tem que suar a camisa, manter a atitude ética assim, acima de qualquer coisa, e destruir credibilidade é um negócio que é um raio de luz. Um segundo você destrói a credibilidade. O que está acontecendo é que tem esses exageros, destruindo credibilidade, a gente sabe. Quem já não abandonou certos sites porque a chamada, o título, te leva a um negócio que não corresponde à matéria, muitas vezes. Não corresponde ao que está ali. Você diz, isso aqui não vale a pena porque não tem credibilidade. E aí que está a questão. A tecnologia simplifica. O crédito movimenta e transforma a vida das pessoas e das empresas. A Febraban representa um setor em constante evolução, essencial para o desenvolvimento do Brasil. Mudamos a forma de lidar com o dinheiro, com tecnologia e investimentos contínuos para proteger e facilitar a vida das pessoas. Zé, a gente está tratando aqui desses princípios básicos do jornalismo, do exercício da nossa atividade. Essa questão da isenção, da imparcialidade, como é que você vê isso? Eu acho que cabe mais falar em busca de isenção. Exatamente. Né? Eu acho que o jornalismo tem que ser correto. Vou te dar um exemplo. Talvez você saiba, se você não souber, não tem problema. Quanto estão, mais ou menos, qual é o volume nesse momento, Ricardo, das reservas internacionais brasileiras? Coisa de 300 bilhões, né? 350 bilhões. Essa é a informação correta. A informação precisa é que são 349 bilhões, 938... Dólares, né? Dólares. 349 bilhões, 938 milhões, 864 mil, 980 dólares e 30 centavos. Agora, quem vai continuar me ouvindo esse número gigante ou quem vai ler numa coluna de jornal essa informação precisa. Então, isso que eu acho que é o que a gente deve perseguir. Publicar ou transmitir aquilo que é o correto para que as pessoas entendam. E aí você tem que ser honesto, você tem que ser ético no que você faz. Não precisa ser imparcial, todo mundo tem posições, e aí você, como jornalista, você tá neutro. Essa é outra questão que a gente poderia falar um pouquinho. O jornalista
na minha opinião, é um personagem, é um profissional que tem que ser neutro. Ele não pode ser protagonista. Infelizmente, televisão é um veículo que dificulta muito essa compreensão. É muito atraente, você vira um artista, te pedem. Eu fiz comentário há muito tempo em TV, na TV Gazeta, audiência baixíssima, na TV Cultura, idem, nem por isso. Na rua eu era constantemente observado. No começo eu achava que eu estava com a braguilha da minha calça aberta, não era, e pedidos de autógrafo. No começo eu resisti bravamente, falei, não sou artista, sou jornalista, pelas tantas, a pressão foi tanta que eu comecei a dar autógrafo, mas é difícil você se manter. Então, colegas, e hoje em dia com as redes sociais, Instagram, Facebook, os colegas se lançam, botam fotos, falam de coisas pessoais, das suas vidas. Eu acho isso, eu pensaria 2 vezes antes de fazer uma coisa dessa. Jornalista não é influencer, essa figura. Ele é ponte, ele é ponte, ele é o meio entre quem sabe e quem não sabe. Ele não pode, como eu sempre digo, falava para os meus repórteres, não pode mexer na cena do crime. Ele não pode mexer nesse negócio. Na hora que ele vira protagonista, ele está mexendo na cena do crime. Ele deve até se vestir para que se neutralize, porque a vestimenta, um brinco, não sei o quê, passa uma mensagem e isso pode comprometer o que você está apurando. É um problema. Então, essa é uma preocupação que os tempos, as novas tecnologias estão trazendo mais a fundo, porque o estímulo para fugir disso é muito grande, muito grande. Você falou, então, agora há pouco, acho que 2 questões. Primeiro, essa questão que você sempre buscou recomendar, sugerir a quem trabalhasse com você, sobretudo os mais jovens, enfim, aqueles caminhos que você acha os mais adequados. Quanto que você acha que uma pessoa aprende numa escola de jornalismo e quanto ela aprende na redação, com os velhos mestres, com os mais experientes? Eu acho o seguinte, a escola tem o seu papel. Tem o seu papel. É um papel formador, organizador, mas não é o principal. Eu acho, desculpa, eu sou velho, eu acho que a profissão é um tipo de liga anseática, é um lugar de mestres e aprendizes. Pelo menos a minha experiência e de muitos outros colegas que eu vejo é que você aprende com os mais experientes na redação. E você aprende na aparente confusão, na aparente balbúrdia que é o funcionamento da redação, que não é nada disso, é uma coisa ultra organizada, mas as pessoas de fora não percebem essa organização. Essa questão da inteligência artificial no jornalismo, no uso, a gente sabe que está sendo muito usado nas redações. Eu uso bastante. Quer dizer, você usa de que forma? Eu uso de uma maneira que meus filhos, especialmente um que mora em Londres e que é especialista nessas coisas, diz que eu uso que nem um troglodita, né, da Idade da Pedra. Eu uso, faço as perguntas, converso. Meu filho de Londres diz, conversa, bate-papo. O negócio é um bate-papo. Eu faço isso. É muito útil, mas eu fico com o pé atrás, porque de vez em quando eles deliram. Porque afinal eles vão buscar aquela informação em algum lugar. Exatamente, deliram e dão informação absolutamente errada. Eu me divirto e digo assim, mas peraí, você está me falando de uma coisa que eu não perguntei. Eu perguntei isso, não aquilo. Aí vem assim, claro, 1000 desculpas, eu confundi as coisas, não sei o quê. É engraçado. E aí vem um pouco melhor. Então, como tudo, tem que saber usar. É uma ferramenta fenomenal. E isso para a pesquisa de quanto é, por exemplo, quanto por cento das exportações americanas são as brasileiras. Você busca lá.
em um segundo vem. Eu procurei, eu pessoalmente, essa informação no Gemini e no chat GPT. As informações vieram diferentes. Aí eu fui checar. Tem que checar. Foi jornalista. Foi checar. Aí o jornalista olhou e disse assim, epa, eu fui checar. Sim. Porque nem sempre... Esse é um exemplo interessante. Um falava em 12%, outro falava em 15%. É por volta de 12%. Um estava certo, o outro não estava. Mas precisa fazer isso. Usar, e acho que pode usar muito melhor. Eu acho que não deve usar para escrever. Porque está na cara que não é o seu texto. E é fake. Não vale a pena. Usar para corrigir o texto, de novo, pode usar, mas checa. Relê, revisa e vê se realmente ele corrigiu direito. Né? Porque eles corrigem texto. Você bota o texto assim, corrige esse texto aqui para o português melhor que você puder. Mas ele faz. Mas você precisa, de novo, fazer a prova dos 9. Jornalismo e o futuro, né? Você comentou toda essa mudança do jornal impresso para os jornais agora no ambiente digital. Como é que você vê o futuro do jornalismo? Temos futuro? Eu acho que temos futuro, como meio que lugar comum, mas verdadeiro. O jornalismo é um elemento da democracia. E se o futuro é com democracia, vai ter jornal. No formato que ele tiver, vai ter jornal. Porque o jornal não só é o reprodutor do que está acontecendo, ele é aquele que faz as pessoas refletirem sobre o que está acontecendo. Ou deveria ser. Esse é o jornal que eu acho que é o jornal que vale a pena. Então, eu acho que não vai acabar nunca. E essa que é a verdadeira função do jornalismo. Fazer as pessoas refletirem, preferencialmente, numa pegada progressista, que busque, almeje, tenha como alvo, pode nem alcançar, o bem-estar do maior número possível de viventes. Essa é a minha ideia do jornalismo e do bom jornalismo. Contribuir para o bem-estar, e aí isso tem, na minha opinião, tem que ser na democracia, não é fora, não é em outro sistema político, contribuir para o maior bem-estar possível da maioria dos viventes. Zé, para encerrar, você criou há algum tempo, bastante tempo, para divertimento dos seus colegas de redação, algumas considerações assim divertidas, inteligentes, sobre a atividade jornalística, e você batizou de Lei de Kuntz, né? Leis de Kuntz, em referência ao Rolf Kuntz, né? Um grande jornalista de economia, né? E uma das leis de Kuntz diz o seguinte: a arrogância é da natureza do repórter, afinal, só ele e Deus criam matérias, né? Eu queria que você comentasse isso. A arrogância, a presunção é um perigo para os jornalistas. Claro que é um perigo, a gente precisa controlar isso, mas ela porque a gente tem contato com fontes, a gente às vezes confunde. Você é um visitante, é um investigador do poder, e às vezes você confunde que você está no poder, você é um poderoso. Nós temos muitos riscos, né, ao atravessar certas pontes no nosso caminho, né? E eu percebo, o jornalista acha que sabe mais, leu mais, conhece melhor o assunto, tem uma arrogância básica. Outra lei, se você quiser, que eu gosto, o Rolf ajudou o texto final dela, é a lei da pauta. Pauta é a matéria. A sugestão. É a reportagem que vai ser apurada para virar
reportagem. Então, ela diz o seguinte, a lei do pauteiro diz que todo assunto só é assunto até virar assunto. Porque, se vocês perceberam, notícia, vocês sabem, notícia é uma coisa inédita, diferente. Na hora que virou comum, todo mundo está sabendo daquilo, aquilo deixou de ser interessante, de ser importante, vai cair. Né? Tem que ser assunto novo para ser assunto. Depois que virou assunto, deixou de ser assunto. É isso aí. Então, muito obrigado ao José Paulo Kupfer por essa entrevista e muito obrigado à nossa audiência de mais esse programa do Vozes do Jornalismo, da Associação Nacional de Jornais.